Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Conforme prometido, hoje, 6 de março de 2021, foi realizado o nosso GED de modo síncrono. Para aqueles que não puderam participar, não importa o motivo, não tem problema. Promessa é dívida, estou aqui gravando este vídeo para auxiliar vocês na revisão da primeira prova. Então, sem mais delongas, vou compartilhar aqui a minha tela para começar, tá bom? Um minutinho. Pronto, vamos nós. Bom, nós aprendemos lá em Teoria Geral do Processo o conceito da jurisdição. Vou trazer aqui para ficar mais clara e elucidativa a questão. Bom, de acordo com o doutrinador Fred Didier, gosto muito dessa definição dele porque eu acho que é uma das mais completas. A jurisdição trata-se de uma função atribuída a um terceiro imparcial de realizar o direito criativo, seja reconhecendo, efetivando ou protegendo situações jurídicas, concretamente deduzidas em decisão, insuscetível de controle externo e com aptidão para tornar-se indiscutível. Então, basicamente, esses são os atributos, as características principais da jurisdição. Os termos-chave desse conceito da jurisdição, primeiro, é uma decisão judicial proferida por um terceiro imparcial, na maioria das vezes é um juiz de direito. Trata-se de uma técnica de resolução de conflitos por heterocomposição, com os atributos principais da substitutividade, o Estado substitui a vontade das partes através da decisão final do juiz, ou seja, é ele que vai dar a palavra final naquele caso, e a imperatividade, vai dar a decisão independentemente da concordância das partes. Eis o conceito da jurisdição. Antes de adentrarmos no conceito de recursos propriamente dito, é de suma importância termos uma noção do que vem a ser competência originária e competência recursal. Bom, não vou falar detidamente quais são as competências, nada desse tipo, mas vou ressaltar dois conceitos importantes. A competência originária é aquela que é atribuída, geralmente é no texto constitucional, mas também pode ser definida no CPC 2015, é aquela competência que o juiz, o julgador no caso, ele toma o primeiro contato com o processo e é ele que vai ficar responsável pela análise da questão contida naquele processo. Geralmente, essa competência costuma pertencer aos juízes de primeiro grau, seja na Justiça Estadual ou na Justiça Federal. Porém, há também previsão de competência originária no âmbito dos tribunais. Isso está previsto na Constituição. Mas nós temos também a competência recursal. O que é essa competência recursal? O processo vai subindo as instâncias superiores à medida que vão sendo interpostos meios de impugnação, recursos na grande maioria das vezes. Como é que funciona? Nós temos uma determinada ação judicial que está sendo processada por um juízo de primeiro grau, certo? E este juízo de primeiro grau profere uma decisão. Vamos imaginar aqui o seguinte, uma sentença. Esta sentença tem uma previsão específica sobre qual recurso é cabível contra ela. No caso, é o recurso de apelação. Quando é que começa a contar o prazo para interposição da apelação? A partir do momento que o juiz profere a sentença, no caso, intima as partes. Uma vez as partes estando intimadas, elas terão 15 dias para manejar os seus recursos. No caso, a apelação ela apresenta as razões recursais, o porquê, as razões, os fundamentos de estar recorrendo daquela decisão. Caso a outra parte também queira, ela pode manejar o recurso, que são as contra-razões, rebater todos os argumentos naquela apelação. Feito isso, formou-se a relação processual na cadeia recursal, o processo é encaminhado para a segunda instância, no caso, o Tribunal de Justiça, que vai analisar, processar, discutir, reexaminar toda a questão e vai proferir uma decisão, seja confirmando, seja rejeitando ou dando a parcial procedência no recurso interposto. Mas pode ainda acontecer desse processo para os tribunais superiores, novamente o STJ ou o STF.
Aqui no caso nós temos as competências, o que é mais importante salutar, a do STF, do STJ, da Justiça Federal e da Justiça Estadual. É de suma importância vocês, como estudantes e futuros profissionais do direito, notadamente a grande maioria de advogados, têm que saber para onde vai mandar seus recursos. Senão, pense no agafe. É muito feio. Enfim, trouxe aqui para vocês, ainda que para fazer só uma revisãozinha, o organograma do Poder Judiciário. Deixa eu só reduzir aqui um pouquinho para ficar melhor a visualização. Pronto. Ele está invertido somente para a questão de fim didático. Nós temos aqui, ó, a jurisdição é organizada em competências de acordo com a matéria a ser tratada. Nós temos as justiças especializadas, que são essas três aqui, a do trabalho, a eleitoral, a militar. Por hora, nós vamos esquecer elas. Vamos estudar especificamente nas cadeiras de processual trabalhista, eleitoral, e se tiver penal militar, for optativa, ok. Aí a gente estuda essas competências. Nosso foco vai ficar aqui, na Justiça Comum Estadual e na Justiça Comum Federal. Interpondo o recurso aqui contra a decisão proferida perante a primeira instância, recurso vai ser encaminhado para o segundo grau, vai ser analisado. Se for o caso, vai subir para o STJ até chegar no STF. E proferido o recurso, sendo analisado, chegando na última instância, que no STF, palavra final, não tem mais para onde ir. Felizmente é julgamento, trânsito de julgado e acabou-se. Agora, segue os atos da vida. No caso, se tiver alguma coisa para pagar, vamos entrar com a nossa ação de execução. Se não, trânsito de julgado e acabou o processo, fim de papo, todo mundo feliz. Em tese. Brincadeiras à parte. Trouxe aqui para vocês as competências, um resuminho que vai estar no material de vocês, tranquilamente. Vou falar um pouquinho sobre a questão dos juizados especiais, certo? Juizados especiais, ele tem a previsão constitucional no artigo 98, inciso 1 da Carta Magna. Basicamente, nos diz que os juizados especiais será composto por juízes togados ou juízes togados e leigos. Eles são competentes para a realização da mediação, da conciliação, porque não mediação também, julgamento e execução de causas cíveis de menor complexidade. Também é previsto, no âmbito dos juizados especiais, a apuração de infrações penais de menor potencial ofensivo. Como nós estamos tratando especificamente de processo civil, peço licença aos demais, quem for penalista que me desculpe, mas eu não vou falar das competências dos juizados especiais no âmbito criminal, tá bom? Vamos ficar estritamente ligados à seara civil. Dando continuidade, a composição do juizado basicamente se assemelha muito à composição das varas ou seções judiciárias, certo? Tem o seu respectivo juiz. Previsão legal, a lei máxima é a lei 9.099, que rege todo o procedimento de ambos, juizado especial civil e criminal, além do juizado especial federal e dos juizados especiais da Fazenda Pública. Nós temos um microsistema específico para reger os juizados especiais. E o que se entende por causas de menor complexidade? Basicamente, o critério máximo para um determinado processo ser admitido o processamento no âmbito dos juizados especiais leva em consideração o valor da causa. Nos juizados especiais estaduais, o limite é de causas com até 40 salários mínimos. Isso é considerado como de pequena complexidade e pode ser processado no âmbito dos juizados especiais cíveis estaduais. Na Justiça Federal, esse patamar já sobe um pouquinho, vai para 60 salários mínimos. Em ambos, se tivermos causas com valores de até 20 salários mínimos, você pode litigar sem advogado. Mas, se for proferido recurso, obrigatoriamente você vai ter que contratar um advogado ou se valer da prestação jurisdicional fornecida pela Defensoria Pública, no caso daquelas pessoas tidas como hipossuficientes. Sendo proferido a decisão judicial final no âmbito dos juizados especiais, vai ser proferido por meio de uma sentença, tal como é feito no âmbito das varas comuns. Só que nós temos aqui uma particularidade. O recurso, que é voltado para impugnar sentenças proferidas no âmbito dos juizados especiais, não se chama apelação, mas sim recurso
inominado. Não tem um nome específico para ele, então denomina-se recurso inominado. E temos um procedimento diferenciado no tocante ao prazo, que no juizado especial o prazo é de até 10 dias. Antigamente era contado de forma corrida, atualmente segue-se as regras previstas no CPC, dias úteis. E quando é interposto o recurso inominado com suas respectivas contrarrazões, esse recurso inominado ele não vai ser dirigido para o Tribunal de Justiça ou para o TRF, mas vai ser encaminhado para as turmas recursais. O que são essas turmas recursais? Cada tribunal organiza a composição das turmas recursais. A questão da composição, tudo e tal, as competências que vai atribuir, tudo e tal. Mas, basicamente, turma recursal, primeira dica, não é tribunal. Por que não é tribunal? Porque é uma composição por outros juízes de primeiro grau, geralmente tem número de 3. E esses juízes de primeiro grau é que vão exercer a nossa competência recursal. Trouxe aqui para vocês uma tabelinha buscando evidenciar a competência recursal no âmbito dos juizados especiais. Aqui nós temos a jurisdição civil federal e estadual, as varas, que são a jurisdição de primeiro grau, e as turmas recursais no âmbito do segundo grau. Na previsão legal dos juizados especiais federais, nós temos ainda a Turma Nacional de Uniformização. Caso haja inconformismo com a decisão proferida aqui na turma recursal, segue-se para a Turma Nacional de Uniformização, que faz as vezes do STJ, e por fim vai para o STF. Na Justiça Estadual, não há previsão legal dessa Turma Nacional de Uniformização. Se houver incontrovérsia com decisão proferida na turma recursal e você quiser recorrer para o STJ, diretamente pelo juizado especial, você não vai poder fazer isso, porque não tem previsão legal. Ou seja, quando a decisão proferida pelas turmas recursais, no âmbito dos juizados especiais cíveis, não cabe recurso para o STJ, porque não há previsão legal. O STJ só recebe recurso de tribunal, no caso do Tribunal de Justiça de cada Estado-membro ou do Tribunal Regional Federal, certo? Mas se mesmo assim eu quiser questionar a decisão proferida pelo juizado especial, infelizmente vai ter que entrar com uma ação de reconhecimento, pedindo uma anulação, uma reforma, na Justiça Comum Estadual, aí sim que vai poder ser questionado perante o STJ, se for o caso. Mas diretamente da turma recursal para o STJ, não tem qualquer ligação prática, infelizmente. Não tem previsão nesse sentido. Bom, como eu já havia falado, geralmente, quando o recurso chega no âmbito dos tribunais, a regra geral é ele ser julgado por uma turma colegiada, um grupo de desembargadores. E o resultado final desse julgamento será proferido através de um acordo. Só que na maioria das vezes, inclusive tem previsão legal no CPC 2015, artigo 932, que nos traz os poderes e deveres do relator. É de suma importância vocês terem uma leitura atenta e detida nesse artigo para conhecer os poderes e os deveres do relator. Bom, mas assim, em linhas gerais, quando o processo chega no âmbito do Tribunal de Justiça, vou utilizar o Tribunal de Justiça aqui no nosso exemplo, ele é distribuído para um julgador específico, um desembargador, de acordo com a competência, conforme previsão no regimento interno do respectivo tribunal. Esse julgador é o que nós chamamos de relator, e ele vai fazer a análise do teu recurso. Isso nós chamamos de juízo de admissibilidade, onde ele vai fazer uma leitura atenta e detida para ver se o teu recurso seguiu de modo fiel os pressupostos recursais que a gente vai ver aqui mais à frente. Se passou no primeiro juízo de admissibilidade, atendeu a todos os pressupostos recursais sem exceção, então o recurso ele vai ser conhecido ou o relator vai determinar. Determina o segmento. Se desatender a qualquer um dos pressupostos,
é considerado um recurso inadmitido e o relator vai negar seguimento ao teu recurso, ou seja, não vai ser analisado quanto ao mérito. Essa é apenas a primeira etapa da análise do recurso. Vencida a etapa do juízo de admissibilidade, é chegado o momento de ser feita a análise do mérito recursal, onde pode ser feita pelo próprio relator em determinadas situações previstas também no 932. Quando não for o caso, ele prepara o voto, coloca o processo concluído, devolve para a secretaria e pede pauta para julgamento, para a questão da atribuição do colegiado. Quando for o caso do relator julgar sozinho, ele vai proferir a decisão monocrática. E, basicamente, o resultado desse julgamento, que pode ser tanto a nível colegiado ou de monocraticamente, vai ser proferido nas decisões. Pode ser acordo, se for, no caso, julgado pelo tribunal, pelo colegiado, ou pelo próprio relator através de decisão monocrática. Então, basicamente é isso. Trago aqui para vocês, de suma importância, revisitarem o conceito do Ministério Público, as previsões legais contidas no CPC, a questão das garantias, as vedações, a composição, o que o MP exerce, as funções institucionais, e o Conselho Nacional do Ministério Público. Isso aqui está tudo lá no CPC, então precisa ser revisitado por vocês. Em regra geral, o MP ele também detém a competência recursal, seja como parte integrante na relação processual, seja como fiscal da lei. Isso é o que nós chamamos de custos legis, certo? E temos outras disposições sobre o MPU e o Ministério Público Estadual. Passando essa etapa, agora chegamos na questão dos pronunciamentos jurisdicionais. Aqui que vai começar a entrada, a grosso modo, na nossa matéria. Prestem bastante atenção, muita calma nessa hora que vai dar certo. Vamos nós. Nós temos os pronunciamentos do juiz e os pronunciamentos dos tribunais. Basicamente, no primeiro grau, são proferidos esses três atos jurisdicionais: despachos, decisões interlocutórias e sentenças. No âmbito dos tribunais, são proferidos os acordos, quando estamos diante de uma decisão colegiada, que é apreciada pela turma ou Câmara, e as decisões monocráticas, que são analisadas exclusivamente por um único julgador, que tem o nome de relator. Vamos falar um pouquinho do despacho. Rememorando. Lá no CPC 2015 diz que despacho é todo pronunciamento judicial que não tem conteúdo decisório. Ou seja, o despacho, quando é proferido nos autos do processo, ele serve tão simplesmente para dar o devido andamento do processo. Intimem-se as partes para se manifestar sobre a documentação, trazer provas. Basicamente é isso. É uma determinação do juiz. A secretaria para cumprir as determinações deste juiz. Basicamente, mero expediente. Nós temos a previsão legal no artigo 1001 do CPC, que diz o seguinte: não cabe recurso. Mas, calma lá, muita calma nessa hora, inspira, respira, não fica doido. Nós temos que lembrar de uma coisa: nós temos os despachos de mero expediente e os despachos com conteúdo decisório. Quando o CPC nos diz expressamente aqui no artigo 1001 dos despachos não cabe recurso, a gente deve entender que se trata do mero despacho do despacho de mero expediente, que é aquele que não tem conteúdo decisório e que, por conseguinte, não vai causar qualquer tipo de prejuízo a seu ninguém. E o exemplo está aqui. O juiz determina que as partes especifiquem provas que pretendem produzir. É apenas uma determinação, sem qualquer conteúdo decisório. Então, nesse ato aqui, não cabe recurso. Agora, se for um despacho e esse despacho tiver um conteúdo decisório, e por possuir esse conteúdo decisório, pode ser que venha a causar prejuízo às partes. Portanto, cabe recurso. O exemplo que eu trago para vocês: o juiz resolve se manifestar sobre o pedido de tutela antecipada do requerente, na internação de leito de UTI, apenas após o oitivo do réu. Opa! Apesar de ter se proferido no despacho, temos aqui um nítido conteúdo decisório. E mais, se é um pedido de leito de UTI, é porque a pessoa está precisando. Postergar essa análise para depois
pode ser muito prejudicial para o requerente, porque você está precisando com urgência daquele tratamento e o juiz condiciona a análise somente após a formação do contraditório, pode ser que esse ato judicial acabe sendo prejudicado, porque não é legal. Então, nesse caso aqui sim, caberia o nosso recurso. Então, basicamente, trouxe uma emenda de um julgado que diz exatamente: cabe recurso sim contra despacho, portanto que ele tenha conteúdo decisório, certo? Decisão interlocutória. A decisão interlocutória é um pronunciamento judicial, tem natureza decisória, mas tem um detalhe: ela não vai extinguir o processo e não vai pôr fim à fase de execução, vai apenas antecipar os efeitos da sentença. Então, somente isso. A regra geral é que a decisão interlocutória ela deve ser impugnada por agravo de instrumento. Agravo de instrumento, que está previsto aqui no artigo 1015. Só o que tiver aqui no 1015, imediatamente pode ser impugnado por agravo de instrumento, que é um recurso específico para essa finalidade. Agora, tem algumas situações que não se enquadram de modo expresso aqui no rol do 1015, significa dizer que você não vai poder recorrer de modo imediato. Essa análise vai ficar postergada para um momento posterior, quando for proferida a sentença. Aí, aquela questão que não pode ser recorrida imediatamente por meio do agravo de instrumento, você recorre através da apelação em preliminar de apelação. Isso aqui nos diz o parágrafo 1º do artigo 1009. Então, basicamente, contra a decisão interlocutória, temos a previsão legal do agravo de instrumento, mas também é cabível os embargos de declaração, que é um recurso específico diante de decisões contraditórias, omissas, com obscuridade ou que constem algum erro material. Erro de grafia. Sentença é o ato judicial final que pode ser proferido com base no artigo 485 e 487. Põe fim à fase de conhecimento, extingue a execução. Por possuir conteúdo decisório, pode causar um prejuízo às partes. Logo, contra a sentença, cabe recurso. No processo comum, é impugnado através de uma apelação, artigo 1009 e seguintes. Nos juizados especiais, é impugnado através do recurso nominado, artigos 41 a 43 da Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais Cíveis, e na execução fiscal, a previsão legal conta com os embargos infringentes, no caso de condenações abaixo de 50 ORTI. Regra geral: contra a sentença, cabível a apelação, mas também é cabível os embargos de declaração, na questão de saneamento de obscuridade, contradição, omissão e erro material. Então, se cair numa dessas hipóteses, posso manejar o agravo, os embargos de declaração sem problema algum. O acórdão é aquela decisão que é proferida perante o tribunal, por uma turma colegiada. Pode ser uma turma, uma câmara, como os processualistas costumam até brincar, um encontro de corações, ou todo mundo apaixonado, que lindo. Brincadeiras à parte, vamos continuar. O acórdão é a decisão por excelência, que tem um alto teor decisório e pode causar prejuízo. Logo, cabe recurso. A cadeira recursal vai se afunilando, mas temos previsões legais de cabimento de recurso que nós vamos estudar. Aqui, ó, o nosso mitidinho, embargo de declaração, naquelas situações. Nós também temos previsão do recurso ordinário constitucional, principalmente nos casos de mandado de segurança, de competência originária no âmbito dos tribunais, e ele for denegado. Previsão do recurso especial, recurso extraordinário e os embargos de divergência, cada qual com suas atribuições e finalidades específicas que veremos no decorrer deste semestre. E, por fim, a decisão monocrática, também chamada de decisão unipessoal, que é uma decisão proferida única e exclusivamente por um integrante do tribunal, no caso o relator, também possui caráter decisório e pode causar um prejuízo às partes. Logo, cabe recurso. Geralmente, as decisões monocráticas são similares às interlocutórias, decisão monocrática, elas podem ser
decisão monocrática do relator, notadamente na questão do exercício do juízo de admissibilidade, quando ele faz a análise dos pressupostos recursais. E quando cai nas hipóteses do 932, o relator sozinho julga teu recurso. Mas também tem umas decisões que são proferidas pelo presidente do tribunal, que é exatamente a questão da análise do segmento dos recursos especial e extraordinário, sendo estes dirigidos, respectivamente, para o STJ e o STF. Há ainda a previsão do agravo interno e dos embargos de declaração. Ou seja, embargos de declaração cabe em tudo, contanto que cai naqueles 4 critérios requisitos. Repetindo, contradição, obscuridade, omissão, erro material. Se tiver esses 4, embargo de declaração nele. Está aqui a fundamentação legal. Agora vamos falar um pouquinho dos meios de impugnação das decisões. Nós temos aqui um dileto magistrado. Olhou feio para tua cara, olhou feio para o teu processo, indeferiu o teu pedido. Você vai simplesmente dar um cotoco? De jeito nenhum, porque isso vai certamente consistir em desacato à autoridade. Vamos utilizar as medidas legais cabíveis. Vamos recorrer à decisão proferida por ele. E para que recorrer dessa decisão? Por meu motivo. Você não vai a mim, você é tem riscos, tem falhas, tem opiniões próprias. Isso pode impactar sobremaneira no julgamento do processo. Ele pode errar. E para cada vez que ele, eu não posso ficar a crítica de processo. Eu também tenho uma decisão do campeão dele. Basicamente, ele disse que pode ser anulada por errado. Nada dele. Retorno dele. Esse é o nome dele. Então, basicamente, do erro do julgador, nós podemos propor o recurso na finalidade de anular, retornar, integrar a decisão judicial impugnada. Aí, dependendo do pedido recursal, os pedidos principais são esses. A reforma, quando estivermos diante de casos do erro judicante, que eu peço a reforma, a substituição daquela decisão que foi errada. E quando tiver e quando eu peço a invalidação ou a anulação da decisão, nós estamos em erro ou em procedendo. Exatamente um vício de forma, desrespeitou as regras processuais, um vício, uma nulidade da citação. Então, atos derivados de vício não dá para ser aproveitado, tem que ser anulado, volte e comece tudo de novo. Está aqui os motivos. A segunda justificativa é exatamente através do recurso é permitido rediscutir a questão e evitar de imediato os efeitos da decisão judicial. Ou seja, evitamos a preclusão, a instabilização da tutela antecipada e, o mais importante, a coisa julgada. Isso é o que nós chamamos de efeito obstativo do recurso. Todo recurso vai ter esse efeito obstativo. E, detalhe, quando eu interponho um recurso, independentemente de qual seja ele, há o que nós chamamos de prolongamento do estado de litispendência, que é o prolongamento do exercício do direito de ação, e alguns doutrinadores complementam, exercício também do direito de defesa. O direito de recorrer é uma garantia constitucional, e, ademais, através dos recursos, é possível proceder a uma uniformização da jurisprudência, uma estabilização do sistema de precedentes judiciais. Esse último tópico aqui, a gente vai estudar com mais detalhe mais à frente. Quando falamos em recurso, a gente tem que lembrar que o recurso é só uma espécie do gênero, meio de impugnação das decisões judiciais. Por quê? A doutrina processual elenca 3 categorias de mecanismos para impugnar decisões judiciais. Primeiro é o recurso, que é o meio instrumento, que é aquele destinado, não somente para provocar o reexame da decisão judicial. No momento em que a decisão é proferida, seja com a finalidade de obter a invalidação, reforma, esclarecimento e integração. Essa é a finalidade do recurso. E o que é recurso? Recurso, a grosso modo, artigo 994, previsão legal de todos os recursos. Exemplo, apelação, embargo de declaração, agravo, 3 tipos de agravo. Agravo de instrumento, agravo interno e agravo em recurso especial ou extraordinário. Nós temos também ações
autônomas de impugnação. Diferentemente do recurso, que é interposto na mesma relação processual, as ações autônomas de impugnação são novas ações judiciais, que vão dar origem a um novo processo. A exemplo da ação rescisória, que é a finalidade de invalidar uma sentença transitada em julgado, uma ação de querela nullitas, quando eu vou pedir a anulação de um processo por ponto de vista da situação, mandado de segurança, e assim por aí vai. E nós temos os sucedâneos recursais, que é uma categoria residual, que não se encaixa aqui na categoria de recurso, mas também não é uma ação autônoma de impugnação. Os exemplos mais recorrentes, quando a parte entra com o juiz peticiona, o juiz reconsidera essa sua decisão no caso do indeferimento da minha petição inicial, dessa questão da improcedência liminar do pedido, suspende essa segurança aí que está errado, não está. Isso é um mero pedido, isso é um mero sucedâneo de recursão. Nós temos também a previsão legal do reexame necessário, que é uma condição de eficácia, novamente, nas decisões condenatórias contra a Fazenda Pública, que segue certos requisitos legais. Então, vencida essa etapa, agora vamos definir o que é o nosso recurso. Recurso é um mecanismo, instrumento processual, com a finalidade de impugnar essa decisão, visando reformar, integrar, anular ou esclarecer, com o objetivo de afastar a preclusão, a coisa julgada e a estabilização da tutela provisória. Consequentemente, eu recorro se eu quiser. Portanto, é um mecanismo voluntário. Se eu não quiser recorrer, problema meu. Detalhe mais importante, recurso é aquele que está expressamente previsto em lei federal. E o nosso CPC 2015 é uma lei federal. Está lá no artigo 994. O que tiver no artigo 994 é recurso. Mas é cabível somente a previsão legal no CPC 2015? Calma, cara pálida. Eu falei lei federal. Outras leis podem criar outros recursos. E isso é tão verdade que eu falei para vocês inicialmente da previsão do recurso nominado. A lei dos juizados especiais cíveis é uma lei federal. Falei para vocês também dos embargos infringentes, lá na ação da execução fiscal. Também é uma lei federal. Portanto, recurso não é somente aquilo que está contido no CPC. É regulado em lei federal. Posso celebrar um negócio jurídico processual com base no artigo 190 do CPC e criar uma nova modalidade recursal? Não. Pode o tribunal criar um recurso específico? No máximo que o tribunal vai poder fazer é disciplinar o procedimento do recurso na sua respectiva circunscrição. Mas criar uma nova modalidade recursal, nem mesmo o tribunal vai poder fazer. Por conta disso, o recurso é um instrumento voluntário, desenvolvido no próprio processo no qual a decisão foi impugnada, pode ser manejado pelas partes, terceiros prejudicados e Ministério Público, este último seja na condição de parte ou custos leves. Aqui, gente, esse artigo 996 é um pouco perigoso, porque dá a entender que para recorrer tem que estar estreitamente atrelada à ideia da sucumbência. Isso não é verdade. Por quê? Pode haver situações em que a parte sagra-se vencedora, mas o juiz erra na fundamentação. Mesmo que ela obtenha aquilo que ela queira, por exemplo, uma situação bem recorrente. Vamos supor que na determinada ação judicial, o requerente pede uma indenização contra o requerido, indenização por danos materiais de R$10.000. E o juiz, na decisão, dá os R$10.000. Ele ganhou. Mas só que olha a fundamentação, que foi quem veio na fundamentação, danos morais. Se eu for levar o entendimento do CPC à risca, vai evitar que aquela parte que supostamente sagrou-se vencedora opte o recurso dela recorrer. E, por consequência, somente a outra parte que pendeu
vai recorrer e vai anular aquela decisão. Então, é um direito também da parte vencedora, novamente quando o juiz erra na fundamentação. Dele recurso e pedir a reforma. Conserte essa decisão, que eu pedi dano moral, pedi dano material, não foi dano moral. Eu não quero que essa decisão seja anulada, não quero ser prejudicado, portanto, concede. Ele vai brigar com o juiz diretamente a pessoa? Não. Maneja o recurso, se for apreciado, seja pelo relator ou pela colegiado, problema resolvido. E prolonga o estado de litispendência, que é o exercício do direito de ação e também de defesa. A natureza jurídica de um recurso, em razão do instrumento ser voluntário, é uma faculdade se ele quiser, mas também ele vai sofrer um ônus processual. Vai incorrer na preclusão, na coisa julgada, e a tutela provisória fica estável. Então, é uma faculdade, mas também é um ônus para ele. Que é a previsão legal, os recursos, ações autônomas, sucedâneos, os recursos previstos no CPC. Trouxe aqui para vocês os artigos indicativos de cada procedimento, de cada recurso, os 9 no caso. Mas só que na vida prática pode acontecer coisas como essa, tá bom? Dou uma lidinha com mais calma nessa situação. Uma outra coisa que é de suma importância é verificar na decisão recorrida os capítulos e as fundamentações que o juiz utilizou nessa decisão, porque a partir disso é que você vai analisar, vai montar o seu recurso. Vamos supor, nós temos aqui uma determinada sentença judicial e o juiz decretou a improcedência. E com base nessa improcedência, ele analisou 3 capítulos. Cada coisinha que o juiz foi analisando, com base nos pedidos formulados tanto pelo autor como pelo réu, ele vai analisando. Ilegitimidade, dano material, dano moral, pode ter N situações aqui, vários capítulos. E a cada um que ele vai concedendo ou negando, ele vai dizendo, fundamentei com base nisso, fundamentei com base na lei, fundamentei com base na jurisprudência, ou seja, ele, além de apontar cada tópico de modo específico, tem que fundamentar. E deve seguir o princípio da distribuição ou da congruência. As situações que o julgador peca e cai exatamente na regrinha do 489. Não fundamenta de 4. Caindo numa dessas hipóteses aqui do 489, de legitima como recorrente a interpor recurso. Por exemplo, quando o juiz se limita tão somente à reprodução de paráfrases de ato normativo, sem explicar, não pode, não está fundamentado. Recurso. Emprega conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o porquê utilizou naquela situação específica, recurso. E assim sucessivamente. Cada situação dessa vai se enquadrando de acordo com o caso concreto. Na prática, os advogados fazem assim. Vão os capítulos, o fundamento é apontado no juiz e faz um enquadramento com base num desses incisos aqui. E com base nisso, redige um recurso, fundamentando cada tópico e pedindo maiores esclarecimentos e pedindo novamente o reexame. Para recorrer, obrigatoriamente tem que ser atendidos os pressupostos recursais. O primeiro, daí a importância de conhecer as regras da competência, a investidura da jurisdição. Para onde é que eu vou mandar este recurso? Como eu vou fazer o endereçamento? Veja o CPC, veja a Constituição, conheça o regimento interno do tribunal cujo qual você vai estar circunscrito. Ou seja, isso é uma importância para não errar. O outro é a capacidade de recursão. Aferir a questão da legitimidade. Quem pode recorrer do recurso? A regra, artigo 996. Quem tem interesse, baseado na necessidade, na utilidade do recurso. E, obviamente, temos que ter um advogado habilitado nos autos, porque você sozinho não vai poder recorrer, salvo se você mesmo for o próprio advogado. Aí tudo bem. Advogado de causa própria pode manejar seu próprio recurso. Fora dessa situação, não. O terceiro é a regularidade formal, onde vamos analisar basicamente os pressupostos recursais. Aí nós temos a tempestividade, regra geral, todo recurso, prazo de 15 dias, excetuando embargo de declaração, 5 dias, e temos prazos diferenciados para o advogado público, o MP e a defensoria, que ao invés de ser 15, eles têm 30. Preparo
basicamente consiste no pagamento das custas. Em alguns casos, a questão do porte e remessa, notadamente nos autos físicos. Para quê? Para cobrir os custos de envio e devolução perante os correios. Isso é cobrado do recorrente, quando estamos diante de autos físicos. Agora, se for apenas autos eletrônicos, você vai pagar tão somente por preparo. Aqui no Tribunal de Justiça, geralmente utilizamos o sistema do Fermoju. Os advogados clicam nesse linkzinho aqui e geram as suas respectivas guias judiciais. Se quiser, eu posso até mostrar aqui para vocês rapidamente como é que funciona. Deixa eu só abrir aqui o site. Pronto, aqui. Nós temos aqui a página do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Como é que eu vou tirar a guia dessas custas, que nós chamamos de preparo? Vou clicar aqui nessa janelinha. Ele vai abrir uma tela específica. Daí a importância de ter um amplo conhecimento nas regras da competência, do conhecimento profundo do CPC e, notadamente, do regimento interno. Aqui está. Como é que eu vou emitir a guia judicial? Se você for advogado iniciante de carreira, o próprio tribunal traz para você um manualzinho, a guia de como operar o sistema, de como preencher. Traz também a tabela das despesas processuais, quanto é que é o valor para se recorrer e a portaria. Atualmente, o valor é medido de acordo com a UFIS. Em 2021, que é o nosso ano, está em 4,68. Cada recurso tem um valor específico. Por exemplo, vamos supor que uma apelação, R$ 1.000, uma grava de instrumento, 800, varia muito de acordo com a modalidade de recursão. Então, aqui, quando a gente vai fazer o preenchimento, eu escolho a questão. O que é que eu vou selecionar aqui? Vamos ver. Custos processuais. Aí aqui, a comarca, onde eu estou litigando, a serventia. Para onde que eu vou mandar? Corregedoria, turmas recursais, Tribunal de Justiça. Vamos supor que estamos diante de uma apelação para o Tribunal de Justiça. Aqui, no caso, eu não vou poder preencher mais, porque eu preciso de informações específicas. Eu, como advogado, vou ter que digitar o número do processo judicial, quem vai ser o responsável pelo recolhimento dessas custas, desse preparo, no caso, é o recorrente, o CPF, qual o valor da causa, a natureza da ação. Aí tem as tabelas. Causas gerais, vou selecionar recursos. E aqui, recursos cíveis. Tá aqui, ó. O valor do fermojo é isso aqui. Aí é preenchido automaticamente pelo sistema, aí tem a contribuição do fermojo, que vai diretamente para o Tribunal de Justiça. Tem o FADEP, que é o Fundo da Defensoria Pública, e tem o Fundo do Ministério Público. Preenchido todas essas informações, você clica aqui, emite, paga e anexa junto ao teu recurso para poder ser encaminhado para o Tribunal de Justiça. Sem isso aqui, infelizmente, pode ter problemas para você. Que problemas? A exigência do preparo está lá no artigo 1007. Vou voltar aqui para o nosso material de apresentação. O que é que acontece? Quando você tem um prazo para recolhimento do preparo, quando é que se deve dar esse recolhimento? No ato da interposição do recurso. Você já tem que recolher o preparo. Se você não recolhe o preparo e envia o recurso, chega nas mãos do relator, ele olha, opa, cadê a guia do preparo, que era para estar aqui, não está? Aham! Inadmitido o teu recurso de forma imediata. O relator vai poder fazer isso? De acordo com o artigo 932, parágrafo único do CPC, diante da ausência do recolhimento do preparo, o relator vai intimar o recorrente para que ele, no prazo de 5 dias, faça o pagamento. Mas ele vai sofrer uma penalidade. Vai recolher o valor em dobro. Por exemplo, se o valor do preparo era de R$ 1.000, agora ele vai pagar R$ 2.000. E se porventura ele pagou a metade? Mesma situação. Não vai ser inadmitido de forma imediata. Ele vai recolher
pela complementação, pagando a diferença. E o mais importante, a motivação, a dialeticidade, que são as razões recursais. Nós temos a questão da sucumbência, análise no aspecto formal e material. Os casos mais comuns de recurso, como sentenças ultra, extra ou citra petita. Além disso, nós temos a não fundamentação da decisão, o indeferimento da inicial, a improcedência liminar do pedido. E é isso. Aqui tem um caso concreto para vocês analisarem, eu vou passar. Falar rapidamente do reexame necessário. O que é esse tal reexame? Basicamente, a previsão legal está nesse artigo aqui, artigo 496. Sentenças condenatórias contra a Fazenda Pública, de acordo com o artigo 496, deverão ser confirmadas pelo tribunal, notadamente quando forem proferidas contra a Fazenda Pública, que são esses 4 entes federativos, suas respectivas autarquias e fundações públicas, não entrando no conceito sociedade de economia e empresas públicas. E geralmente, não será aplicado esse instituto quanto ao valor da condenação. O valor já tem que ser certo e líquido, já tem que saber exatamente o valor. Cair nesses parâmetros legais aqui previstos no CPC. E também não vai ser aplicado quando tiver já um reconhecimento nos precedentes. Aí, nesse caso, não se aplica. Vou passar. Temos previsões específicas na lei do mandado de segurança, quando a segurança for concedida, e na lei da ação popular, diante de uma carência ou improcedência da ação. Nessas duas situações específicas, por serem específicas de lei, reexame necessário. O processo tem que ir ao tribunal para ser revisto. Juizado especial tem previsão do reexame necessário? De jeito nenhum, nem cabe. Nós temos aqui os princípios recursais. Duplo grau, basicamente, consiste na review do processo para ser reexaminado. Taxatividade, previsão legal na lei federal. Unirrecorribilidade, também chamado de singularidade e unicidade. Para cada decisão judicial, comporta um único tipo de recurso com uma única finalidade. Naquela situação que eu trouxe aqui para vocês, no caso da sentença, cabível os embargos de declaração. Mas a apelação é para impugnar especificamente o teor da sentença. Os embargos de declaração já têm uma outra finalidade. E de esclarecimento no tocante à contradição, à discordidade, à omissão ou correção de erro material. Então, mesmo que para uma decisão caiba mais de um recurso, cada qual tem uma finalidade específica. Não vai ferir o princípio da unirrecorribilidade. A fungibilidade significa a substituição ou a aceitação de um recurso errado como se fosse um recurso correto. Geralmente, os tribunais aplicam a fungibilidade nessas duas situações aqui. Quando temos a ausência, temos a dúvida fundada e subjetiva e a ausência de erro grosseiro. Se o relator do recurso identificar que há uma dúvida fundada e objetiva e não houve erro grosseiro, aplica-se o entendimento da fungibilidade recursal. Agora, se você for por exemplo, sabe de modo expresso que a sentença cabe apelação em tema e manejar agravo do instrumento, certamente vai cair aqui na segunda hipótese. Erro grosseiro. E aí, o que é que vai acontecer? Recurso inadmitido. Vai poder corrigir? Não, porque consumiu o ato ao interpor o recurso. Correu o risco? Vice sancionado, portanto, relator vai dizer, nega o seguimento ao recurso, ou recurso inadmitido. Dialeticidade significa a motivação do recurso, que pode ser expressa nas razões recursais ou nas contrarrazões. Voluntariedade é a faculdade do recorrente de entrar com recurso. Consumação, basicamente, uma vez interposto o recurso, consumou o ato, quer consertar, não vai poder mais. Reformar simpérios é uma situação bem delicada, porque vamos supor que eu interponho um recurso, eu sozinho, e chega esse recurso no tribunal, o tribunal, analisando o meu recurso, quer me prejudicar. Ele não vai poder me prejudicar pelo meu próprio recurso. Ou ele me dá aquilo que foi proferido, ou aumenta. Mas piorar a situação do recorrente por conta do manejo do recurso dele, não